Olá, meu povo, boa noite. Boa noite, meninas. E Gabi, que chegou aí. Hoje estou feliz, a Helena está assistindo a gente ao vivo. A Helena deixou a mensagem outro dia, fiquei emocionada, Helena, com as suas palavras. Compartilhei com a Dienane, é uma alegria ter você aí com a gente, viu? Marisa chegou também, boa noite, meninas. Não vi os meninos ainda, então vou falar só meninas por enquanto. A Gabi também está conosco, né, Gabi? Toda a live aí juntas. A Silvana, a Idete, boa noite também, as meninas aí do IPMIG, os meus meninos. Sejam bem-vindos. Hoje, despedida do quadro aí do TE. Então, é a última live nossa dentro, né, dessa proposta do quadro de imersão no TE. A gente está fechando hoje. Quem não assistiu ou perdeu alguma das quatro lives anteriores, hoje é a quinta, tá no canal, tá na playlist Imersão no TEA, só clicar na playlist, localizar, dá para assistir, tá bem? Caso alguém tenha perdido aí, a gente recebeu fono, terapeuta ocupacional, psicóloga comportamental, eu fiz uma abertura e vou fazer o encerramento hoje aí falando sobre o modelo Denver de intervenção. A Isa chegou aí, bem-vinda, Isa. A Isabela, que está aí, acabou de chegar, veio, né, conversar com a gente sobre a psicologia comportamental. Bem-vinda, viu, Isa? Deixa eu ver quem chegou aí. A Ione. Ione, você foi a primeira a chegar. Boa noite. Luziana, né, Goiás. Deixa eu ver mais. A Paula também está aí. A Vilma, né, Vilma? Abração para você também, a Graciele. Genane, eu não sei se chegou ainda. Se tiver chegado, dá um oi para a gente aí, Genane. Hoje a Diana vai nos acompanhar aí pelo chat. Ela falou que estava fazendo a revisão de material nosso. Falou que enquanto ia assistindo a live, ia revisando. Aí, Graciele, tá salva, tá? Você que perdeu alguma das lives aí da imersão no TEA, vale a pena voltar a assistir, dar uma base boa, né, para o psicopedagogo atuar, para a gente que é professor, que tem filho, que tem parente, que está na área, né, da psicologia, na área da psicopedagogia também, tá? Vale muito a pena conhecer um pouco, ter informação direitinho sobre o tema. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu não tenha cumprimentado. Ah, verdade, mas a gente volta eu pensei, né, da gente retomar no ano que vem, a gente vai tratar outros temas, voltar em algumas abordagens, mas para o início do ano que vem, eu vou dar uma encerrada nas lives da quarta hoje, fechando esse quadro, eu vou fechar as lives e a gente vai voltar no ano que vem, né, no inicinho aí, com essa proposta. A Diana ainda tem uma live amanhã, ela vai fazer o fechamento também das lives de quinta-feira, e no início do ano eu quero começar com síndrome de Down, que a gente não trabalhou, né, nesse ano, então eu quero começar com síndrome de Down. Eu estava esperando eu terminar uma formação que eu estou fazendo no Instituto IEPS para poder contribuir mais, né, com a temática também. E aí a gente retoma TEA, TDAH, né, os outros transtornos também, a gente vai retomando no ano que vem, tá? Fico muito feliz, viu, Paula? A gente faz com muito carinho, falo por mim, pela Dianane, pelas meninas também, né, pelas convidadas, a gente faz com muito empenho, né, para poder chegar essa informação aí de uma forma que vá agregar valor para vocês, viu? Muito obrigada, Helena. Gracinha. Fiquei emocionada com as suas palavras. E Eneida? Eneida, eu mandei os certificados. Estava preocupada, já que você tinha comentado que não tinha recebido, né? Então, os das duas últimas lives eu encaminhei ontem, tá bom? Pessoal, hoje eu não vou delongar muito, porque a gente está com um tema extenso. E eu queria muito dar tempo, né, de poder falar melhor sobre essa temática. E eu vou sugerir depois, assim que terminar nossas lives, a nossa live, eu vou sugerir uma outra para vocês assistirem hoje, que é da Maíra Gaiatos. Eu já falei dela várias vezes aqui, né, atrelada a essa questão do TEA. Ela está com 3 noites, começou ontem, mas fica gravado no canal. Ela vai falar especificamente sobre o modelo Denver de intervenção. Então, eu faço uma abordagem para vocês aqui, eu sugiro que vocês acompanhem. Assista a dela de ontem, a hora que vocês puderem, e hoje, às 20h30, assim que a gente terminar aqui, ela começa a dela no canal, chama Maíra Gaiato, tá? O canal dela, vou colocar aí embaixo para vocês assistirem depois. Vale muito a pena, ela é muito boa, fala com uma abordagem muito clara. Ei, Denise, bem-vinda, a Fátima também, a Auxileia. A Naira também está aí com a gente. Ei, Zelândia, um abração para você, tá?
Eu tô sentindo falta da Francisca Zelândia. Ela sumiu, depois você me conta dela, o que que aconteceu. Fala que eu mandei um abraço, tô sentindo falta dela. Deixa-me ver aqui se tem. A Maria Alice, lá de Rio Manso também. Bem-vinda, Maria Alice. Valéria, você tá por aí? A Valéria Borges? Você não deu oi para mim? Ou deu e eu não vi? Deixa eu ver. Silvana, eu já dei. Oi, Cleonice também, eu não esqueci de cumprimentar. Tá. Papel da fono. Eu encaminhei dois, no mesmo dia. Beleza. Depois você me manda uma mensagem, por favor, tá, Eneida? Não sei se você tem meu número ou meu e-mail, qualquer coisa você pode deixar aqui que eu já olho, tá bem? A Glória. Ah, a Glória está contando que assistiu a da Maíra Gaiato ontem, que foi muito boa. Ela é muito boa mesmo. Vale a pena demais, viu, gente, assistir. Gente, eu já vou ir para minha tela aqui para a gente já iniciar. Vou cumprimentando vocês aí nas paradinhas, tá? Deixa eu só anotar aqui uma coisa, vou anotar as palavras-chave por aqui, porque senão toda hora eu esqueço. Eita. Beleza, deixa eu ver. A Glória falou que assistiu ontem, Zelândia eu já tinha cumprimentado. Fátima também, Fátima, eu não tinha dado oi para você, né? Bem-vinda. Deixa eu só anotar as palavras-chave aqui para eu não esquecer. E a gente já começa, tá? Aí. Tinha esquecido de anotar aqui, senão toda hora eu tenho que ficar procurando. Ok, vou deixar aqui pertinho. Vou pedir para o Thiago já compartilhar o meu slide para a gente já iniciar. Ah, que ótimo. A Andrea falou que já recebeu, né, os dois certificados. Eu atrasei o da semana passada, eu já encaminhei os dois. A Eneida, pode ter acontecido alguma coisa, Eneida, que os seus últimos e-mails estavam vindo com algum erro, estava sempre voltando e eu estava reencaminhando. Ok? Minha tela já? Então, beleza. Pessoal, eu vou iniciar para a gente não perder nadinha. Eu quero muito poder explicar assim de forma mais detalhada para vocês, até para quem não assistiu a de ontem da Maíra, conseguir acompanhar com ela hoje também, tá? Ei, Grazi, bem-vinda, viu? Depois eu quero, Valéria, caso tenha chegado, me dá um oi aqui, tá bom? Saudade também, Grazi, sábado a gente tem aula. Só para lembrar com alegria aí, né? Bom, pessoal, então hoje eu vou falar de uma temática importante aí dentro do contexto do TEA, que é a intervenção. A gente falou um pouco dos atrasos, né? Quais que são os principais sintomas ali ligados, né? As características ligadas ao TEA. Todas as meninas, né, também reforçou essa questão, que não existe uma característica igual para todas as pessoas que têm autismo. Isso dificulta muito, né, dentro dessa margem do espectro. Então, a gente tem uma amplitude de sintomas, de características que nem sempre vão ser iguais, né, para todas as crianças ou os aprendentes com TEA. Então, isso aí é algo que a gente não pode esquecer de forma alguma. Além, né, dessa questão da gente ter visto sobre isso, a Fono, a Isa, né, que está aí com a gente, falou um pouco dessa questão também, de como que a gente faz intervenção ali comportamental. A Gabi falou um pouco, né, das dicas que ela foi, né, pontuando aí dentro da questão da Fono. É, quem mais veio? A Elisa também falou um pouco sobre a terapia ocupacional, o que que ela pode auxiliar nesse processo de intervenção. E eu queria trazer um pouco para a gente, o que que o psicopedagogo, o que que o pai, né, o professor, pode fazer no sentido de mediar esse processo, de fazer uma intervenção precoce, de auxiliar aí essas crianças nesse processo, né, de desenvolvimento. Então, eu vou falar um pouco sobre metodologia David de intervenção. Esse livro que está na capa aí, que é esse que eu vou mostrar aqui, quando eu mostro aqui, fica invertido para vocês, né? Então, a capa dele está aí na tela. Esse é o livro que é referência aí desse modelo, né, Denver de intervenção precoce. Esse livro, ele vem, a tradução dele é de Portugal, né, e as autoras que realmente patentizaram essa questão aí do modelo Denver, vem explicando passo a passo desse processo. É um livro de estudo, não é um livro que a gente vai ler rapidinho e vai compreender. A gente precisa parar, precisa se dedicar para, né, para estudar e para compreender. O que que a gente tem no Brasil? A gente tem no Brasil, né, algumas terapias baseadas nesse modelo, tá? A certificação é uma certificação internacional.
Por exemplo, eu sou aplicadora, né, de terapia baseada nesse modelo Denver, mas eu não sou uma aplicadora do modelo Denver, tá? Para a gente aplicar, para ser supervisora desse modelo, a gente precisa fazer uma formação fora, tá, do Brasil. Então, a gente não tem no Brasil autorização e nenhum órgão que ministra essa formação do modelo Denver em si. O que que a gente tem? Lá no sul, em Florianópolis, tem o Instituto Farol, não sei se vocês já viram falar, já ouviram. O Instituto Farol, ele trabalha com terapias baseadas nesse modelo, e ele forma supervisores, que por si, né, vão formando os aplicadores dessas metodologias. Ele se baseia, de fato, no mesmo material que é o livro, ele faz esse processo, mas não tem a certificação, autorização internacional, tá? Isso é importante a gente entender a diferença. Na live de ontem, a Maíra, deixa eu ver, a Valéria chegou, Paula também, Rafaela, a Du, a Ju, bem-vinda, meninas. Valéria, sua mãe está assistindo aí do seu lado? Me conta. Fala que eu mandei um abração aí para a dona Nair, viu? Então, gente, é importante a gente entender, né, que esse modelo de Denver de intervenção são poucas pessoas. Ontem a Maíra falava isso na live que ela estava fazendo ontem, que são só 16 pessoas formadas no Brasil com essa metodologia, né, feita fora do país, que tem um custo alto, tá? O que a gente tem, o que a gente pode trabalhar e aplicar aqui no Brasil, fora, né, desses 16 profissionais que atuam nessa área, que formam pessoas, também, né, tem esse processo, é essa baseada nesse modelo, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho do que se trata o modelo Denver, como que ele se organiza e como que a gente pode fazer uso de algumas técnicas que nos ajudam demais, não só, gente, nessa questão da terapia no consultório, mas ele é pensado para a escola, ele é pensado para os pais, e ele é pensado também para a clínica aí psicopedagógica. Então, as meninas que estão atuando aí na psicopedagogia, as minhas alunas e alunos aí do sábado, podem contribuir também bastante estudos sobre esse modelo, para conseguir fazer uma boa intervenção, para conseguir mediar programas que a gente vai ajudar no desenvolvimento infantil desses pequenos, tá? Pode passar para mim? Pode ir na próxima tela e na próxima. Isso aí é só de apresentação mesmo. Lembrando, gente, que esse material que eu estou compartilhando aqui na tela está disponível aí, tá? No topo do chat da live. Nesse mesmo link, eu coloquei todos os materiais, no mesmo link do Drive, eu coloquei todos os materiais que as meninas utilizaram, tá? Da imersão no TEA, tá bem? Bom, então vamos lá, né? Falar um pouco desse modelo. Primeiro, o que é importante a gente entender? O modelo Denver ele é direcionado para crianças de 12 a 60 meses de idade. Então, é até 5 anos de idade. Significa que, com uma criança de 7, de 8, eu não posso usar nada que eu aprendi no Denver? Não, não é isso. Mas eu não posso utilizar a metodologia, o modelo padrão, com uma criança além de 60 meses. Tá? Ele é pensado para esse recorte, para crianças entre 12 e 60 meses de idade, tá? E o que que ele faz, né? Ele vem trabalhando tanto o rastreio, o diagnóstico ali, né? Eu falo rastreio, o rastreio do desenvolvimento infantil, tá? Então, ele veio fazendo tanto o rastreio do desenvolvimento infantil, nesses domínios que eu coloquei na tela. Então, ele vai mapear como que a criança, em que nível, né? Em qual é o desenvolvimento da criança nessa parte da comunicação receptiva, da expressiva, das habilidades ali, né, dos jogos sociais, sensoriais, da competência do jogo, da coordenação motora grossa, fina, do comportamento adaptativo e também dos aspectos cognitivos. Então, o rastreio ele é muito completo. Eu estava conversando com a Isa agora há pouco, né? A gente estava aqui numa reunião do Meet, eu mostrando para ela esse rastreio. Ele é muito completo. Então, onde que a gente localiza esse rastreio? Onde a gente consegue achar esse material? Quem tem esse livro que está na tela, está no final dele. Ao final dele, o checklist está lá prontinho. Ah, eu não tenho, e o custo desse livro é alto mesmo, né? Então, eu não tenho esse livro. O que que eu posso fazer? Tem como a gente comprar o checklist, são os caderninhos mesmo do modelo Denver de intervenção. Eu compro esse checklist e posso aplicar. Tem restrição de aplicação, por exemplo? Ah, só quem é supervisor, coordenador desse modelo Denver que pode aplicar? Não, qualquer pessoa pode aplicar um checklist, tá? É a terapia com todos os moldes de certificação que a gente não tem essa autorização, tá bom?
E aí a aplicabilidade dessa intervenção, ela pode acontecer tanto na escola, quanto na casa ou no contexto clínico. Então, ele não é um instrumento pensado só para as clínicas, tá? Ele é pensado, o rastreio, essa forma, né, de intervir, ele é pensado para todas as pessoas que se interessarem em aprender sobre o modelo, tá? Na próxima tela, eu coloquei a capinha do checklist. Este eu até comprei, o meu eu comprei na Amazon, tá? Vocês podem, acho que custou, não sei se R$ 10, é algo bem baratinho mesmo. E esse caderninho, ele vem com os 4 níveis. Vou explicar sobre essa questão do nível também. Deixa eu só ver se vocês perguntaram alguma coisa que eu não vi. Ah, a Graciele falou que já baixou aí, né? Então, beleza. Bom, então só para a gente entender, né, nessa questão do checklist, como que ele funciona? Primeira coisa, antes da gente tentar pensar em qualquer modo de intervenção, antes da intervenção, o modelo do checklist, o modelo Denver, ele sugere o checklist do currículo. O que seria esse checklist currículo Denver? É um rastreio onde vem todas as habilidades ali, dentro daqueles domínios que eu falei, então vem dentro de comunicação receptiva, vem dentro de comunicação expressiva, vários itens onde a gente vai avaliar a criança que a gente está acompanhando. Lembrando daquele limite de idade, né? Que vai ser dos 12 até os 4 anos aí de idade, tá? Então, são 4 níveis que tem. Esse checklist ele é separado por níveis, e esses níveis têm a ver com a idade. O que é importante a gente entender desses níveis? Por exemplo, comprei esse checklist. Para quê? Para que eu compro um checklist? Para saber o que aquela criança deveria dar conta com aquela faixa etária e o que de fato ela dá. Então, no checklist vem listado todos os itens esperados para a faixa etária da criança dentro daqueles domínios que eu comentei. Então, por exemplo, uma criança de 12 meses, o que ela precisa adquirir dentro da comunicação expressiva? Aí vem todos os itens lá para a gente avaliar se a criança dá conta ou não. Então, quando a gente preenche o checklist dele, o que a gente percebe? Os atrasos. Então, a gente consegue perceber o que era esperado para aquela criança, o que ela está aquém, tá? Então, a gente fazendo esse mapeamento, aplicando o checklist, a gente consegue fazer esse mapeamento, conseguir compreender o que a criança deveria dar conta naquela faixa etária e o que de fato ela dá, tá? Isso, gente, é algo importante, porque o que acontece? A gente tem algumas correntes, principalmente na educação. As meninas professoras vão se lembrar bem disso. Tenho certeza que vocês já escutaram. Cada criança tem seu tempo. Tem criança que tem aptidão para poder falar rápido, tem criança que demora a falar, tem criança que anda rápido, tem criança que demora a andar. Então, a gente tem que respeitar o tempo dessa criança. De fato, né, tem algumas questões no estilo de aprendizagem, na forma com que a criança se expressa, que de fato vão ser tempos diferenciados. Mas tem algo que eu já falei aqui muito, né, e os meninos também, do marco de desenvolvimento. Existem algumas questões dentro da nossa maturação, do nosso neurodesenvolvimento, que a gente precisa adquirir em alguns recortes de faixa etária. Não é esperado, eu não posso tentar esperar uma criança chegar aos 5 anos sem falar. Dentro do marco de desenvolvimento de fala, né, a gente perde uma janela de oportunidades. A gente perde o momento certo dessa intervenção. Significa que quando eu perco esse tempo, a criança não vai mais conseguir adquirir aquela habilidade? Não, ela pode adquirir, mas a gente vai ter muito mais trabalho de fazer isso do que teria se fizesse na época certa. Por isso que eu sempre sugiro, né, muita atenção aos marcos de desenvolvimento infantil. Aquilo que é esperado para a fala, aquilo que é esperado para a marcha, aquilo que é esperado para o desenvolvimento cognitivo. Então, essas questões a gente precisa ficar muito atento. E o checklist do currículo Denver, ele é um instrumento, uma ferramenta que nos ajuda a fazer esse rastreio, tá? Então, de 12 a 18 meses, dentro de cada domínio daquele que eu exemplifiquei no slide anterior, que eu comentei, ele vem trazendo as habilidades ali para a gente avaliar a criança. Aí o nível 2, ele já vem com outro recorte de faixa etária, que é dos 18 aos 24 meses. No nível 3, 24 a 36 meses. No nível 4, 36 a 48, tá? Esse 36 a 48 meses aí, o que ocorre? Por exemplo, eu estava com um checklist aqui que eu aplico para os meus pequenos. Ele tem 4 anos. Então, em tese, ele estaria aí no nível 4 do checklist Denver.
Ok. Só que toda vez que a gente for aplicar um checklist, a gente tem que aplicar ao longo desse processo. Por exemplo, recebi uma criança, ela está com 3 anos. Eu olho lá, então, com 3 anos, eu tenho que aplicar esse de 24 a 36 meses, sei lá, né? Ou 2 anos e meio. Sim e não. Por quê? O checklist nos recomenda, né, na orientação do checklist, qual que é a orientação? Que a gente aplique do nível 1 até onde a faixa etária da criança no momento. Por exemplo, se ele está com 2 anos e meio, quase 3 anos, eu vou aplicar o checklist do nível 1 e o do nível 2. Por que disso? Porque se a criança tiver algum atraso no nível 1, eu não vou perceber se eu aplicar o 2. Então, eu tenho que aplicar o nível 1. Está todo completinho, tudo adquirido lindamente? Ok, não precisa aplicar mais. A criança já adquiriu, aí sim eu vou considerar só o que ela não adquiriu no nível 2. Por que que a gente aplica o nível 1? Porque podem ter áreas, daquela parte que eu mostrei, né, dentro da comunicação receptiva, dentro da comunicação expressiva, dentro da cognição, que a criança está com atraso. Ela tem quase 3 anos, mas ela tem um atraso, né, de uma habilidade, ela não adquiriu uma habilidade que ela deveria ter adquirido com 12 a 18 meses. Então, se eu aplico o nível 1 e o nível 2 para ela, o que que eu consigo mapear? O que ela está em atraso lá do nível 1 e o que ela está em atraso no nível 2. Qual que é a lógica, né? A gente vence primeiro as habilidades no nível 1 e caminha aí para as do nível 2. Então, aqui não se trata só da idade. Eu não posso olhar para o checklist só com aquela questão da idade, tá? Então, quer dizer, se ela tem 3 anos, eu não vou pegar o nível 3, ou se ela tem quase 4, eu não vou pegar o nível 4. Eu tenho que aplicar os anteriores para eu conseguir compreender. Se ela tem atrasos, né? Referentes aos níveis anteriores ali. Ela pode estar, em termos de faixa etária, no nível 4, mas ela pode ter ali algum atraso que está ligado ao nível 1, que está ligado ao nível 2, que eu vou precisar intervir, tá? Deixa eu ver se vocês têm dúvidas. Ai, a Nanda, coitada, tá trabalhando aí, né? Boa. Tá. Acho que não tem dúvida, não. Mas qualquer coisa, vocês vão me perguntando se estiver rápido, se estiver confuso, tá? Bom, ainda sobre esse checklist, importante. Então, olha, como que eu adquiro o checklist? Se vocês tiverem, né, o material, o livro está no final do livro. Não tendo o livro, dá para adquirir esse material, tá? Na internet aberto, a gente não encontra, porque ele é, né, ele tem direito autoral, ele tem autorização de venda só no rastreio assim. A gente não pode nem xerocar esse rastreio que está aí na tela. Se você precisar de usar 7, você tem que comprar 7 caderninhos desses, tá? Mas para nossa orientação, para a gente ter uma visão, né, do que se trata o checklist, é muito útil, tá? A gente trabalhar nessa linha, ter um de referência para a gente ter um olhar, né, mais qualificado para avaliar, tá bom? Na próxima tela, o que que eu coloco? O que que a gente faz primeiro, então? Antes de pensar em qualquer coisa, aplica o checklist. Apliquei, o que que eu faço? Quando eu fecho a avaliação, né, da aplicação ali do meu checklist, eu tenho uma clareza entre um comparativo entre o que a criança deveria ter adquirido, que está listado lá, e o que ela de fato dá conta de fazer. E aí, aonde a gente vai, o que que a gente vai fazer com isso? A gente vai intervir exatamente nessa lacuna. Se a criança deveria estar falando frases com 3 palavras, e se ela só fala com uma palavra, né, palavra solta, eu preciso fazer intervenção nessa área. Se a criança, né, não empilha, por exemplo, deveria empilhar 8 cubos, ela não, 8 blocos, ela não consegue empilhar, ela só consegue empilhar 3, eu preciso intervir nisso para ela conseguir alcançar aquilo que é esperado para a faixa etária dela. Fechando o checklist e olhando para ele, a gente consegue entender quais que são as habilidades adquiridas, quais que são as habilidades parcialmente adquiridas, que são aquelas que ora ele faz e ora ele não faz, e quais que são as que ele não adquiriu. E aonde que eu vou intervir? Nas parciais, que ele ora faz e ora não faz, e também naquelas que ele não adquiriu. Então, eu consigo, ao final, ao fechamento, né, dessa avaliação, desse rastreio, eu consigo perceber isso com clareza. O que que a criança já sabe, né, o que que ela já domina de acordo com a faixa etária dela e o que que ela está em atraso para a gente fazer uma intervenção. Aqui a gente consegue saber exatamente o que a criança precisa.
E por que que o checklist Denver, ele dá a possibilidade, embora ele é único, né, para cada faixa etária ali, ele dá uma margem da gente montar um programa individualizado para a criança. Por quê? Exemplo, eu estou lá com uma criança, Vitor, por exemplo. Eu estou com o Vitor. O Vitor, ele tem atrasos na comunicação expressiva, ele está lá ainda no nível 1, mas na cognição ele está lá no nível 4. Ele adquiriu tudo bonitinho na cognição e ele está dentro da faixa esperada do nível 4. Então, o que, que eu tenho que fazer para o Vitor? Eu tenho que puxar aquela habilidade que ele não adquiriu, que está escrito no meu checklist lá, onde está parcial ou não adquirida, é algo que eu preciso trabalhar. E aí eu já vou puxar a partir do 4. Então, para cada criança, eu vou conseguir montar um roteiro do que ele dá conta, do que ele não dá conta ainda. Aquilo que ele consegue, ok. Aquilo que ele ainda não consegue é exatamente o programa em que eu vou utilizar para estimular essa criança. Então, a partir desse rastreio, eu consigo mapear com muita clareza o que a criança ainda não consegue fazer e montar um programa. Quando eu falo montar programa, vocês vão escutar isso muito na fala da Maíra, né, hoje também, se vocês forem assistir. Montar programa é selecionar, é organizar o que eu preciso fazer com aquela criança. O que ela ainda não venceu? Olha, não venceu esse e esse aspecto, seja lá de qual nível que for. Lembrando que os níveis, eles têm uma progressão de dificuldade. Se tem uma parte daquela habilidade que não foi adquirida, que é de 1 ano, não tem jeito eu trabalhar com puxar de 4 e largar de 1. Eu começo lá na de 1, depois eu vou para o 2, o 3, até eu chegar no 4. É uma escala mesmo, é uma progressão, tá? Então, eu consigo, quando fala de montar programa, seria isso, listar quais que são as habilidades que eu vou desenvolver. E é específico e personalizado para cada criança, tá? Então, no rastreio seria isso. A gente vai mapear, dei conta de mapear, dou conta de fechar um programa para aquela criança, com claros, né? Com as habilidades claras do que ela ainda não venceu, tá? Tá tranquilo aí, povo? Deu para entender esse do checklist? Se não tiver entendido, pode perguntar que eu volto, tá? Bom, próximo, por favor. Aqui eu coloquei o que é o modelo. Agora eu vou falar da intervenção. Falei do rastreio, que é o primeiro ponto de partida. Vou rastrear, vou fechar, vou ter clareza do que eu preciso fazer. Isso que a gente fala, né, das habilidades, da parte que a gente tem clareza que vai fazer, a gente chama dos nossos objetivos de sessão, quando a gente aplica, né, enquanto aplicadora do modelo, né, baseado no modelo Denver, ou aplicadora ABA, a gente vai fazer esse processo. Quais são os objetivos da minha sessão? Exatamente aqueles que a criança ainda não adquiriu. O que é importante? A gente não pode esquecer, não dá para puxar um de cada vez. Porque senão você vai passar a vida inteira e o menino vai demorar horrores para chegar a alcançar aquilo que precisa. Então, vamos pensar que são 5 domínios. Dos 5 domínios, que é comunicação, cognição, jogo, habilidade social, sei lá, né? Ele tem 20 habilidades que ele não adquiriu. Não significa que eu trabalho uma, na hora que ele vencer a 1, eu passo para 2. A gente faz esse processo simultâneo, respeitando a progressão. Se o menino não fala nenhuma palavra, eu não vou cobrar que ele fale frase. Eu vou respeitar a progressão dos níveis, mas eu vou trabalhar todas as habilidades o mais simultâneo que eu conseguir, tá? Então, eu vou trabalhar a comunicação expressiva, eu vou puxar da expressiva, mas eu vou puxar a cognitiva, eu vou puxar também a parte da coordenação motora. Então, eu vou trazendo essas habilidades para a intervenção de modo simultâneo e não, né, de forma fragmentada ali. Venço uma só depois que eu venci, que eu passo para outra. Então, a gente não faz esse processo no momento do modelo Denver aí, não, tá? No momento da intervenção, não. A intervenção, a gente vai fazer esse processo, que vai ser simultâneo. Vou puxando as habilidades, né, o máximo possível dentro das minhas sessões. Por isso que é tão importante a gente ter clareza. Qual que é o objetivo para cada criança, que é diferente. Tenho meus objetivos, está claro isso? Aí a gente vem para o que tem de diferente nesse modelo Denver de intervenção. Primeiro, né, ele é um programa naturalista. A gente tem hoje a aba naturalista. E o que se difere a aba naturalista do modelo Denver de intervenção? O modelo Denver ele é baseado no aba. Primeira coisa que a gente precisa entender, ele também está dentro daquele guarda-chuva da análise do comportamento. Só que, no que ele se difere? Ele se difere pelo brincar. Primeiro, porque ele tem uma faixa etária, que é foco dele ali, né, que é de 12
12 meses a 60 meses, que é até os 5 anos. Então, o que que a gente tem? Todo o processo do Denver a gente vai fazer por meio dos brinquedos e das rotinas social sensorial. Eu vou explicar esses dois conceitos, mas de um modo geral, é no brincar com a criança que a gente vai implementando os nossos programas. Significa que a criança só tem que ficar sentada no chão com os brinquedos? Não necessariamente. Em alguns momentos, dependendo do objetivo da sessão que a gente vai ter, por exemplo, vai estar lá, sentar, esperar por tantos minutos. Então, eu vou precisar de sair do chão, sentar numa mesinha, por exemplo. E aí eu vou aproveitar esse sentar na mesinha mediado com o brincar. Então, o que que difere aba do modelo Denver? O modelo Denver, ele olha, ele foca muito nessa questão do brinquedo, do brincar e da rotina social. Então, ele é um programa naturalista. Eu vou explicar o que que significa naturalista, que vocês vão escutar isso demais. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, não, né? Tem uma? Deixa eu ver. Foi. A primeira palavra-chave? Ele tá um para mim, eu pensei, tem uma pergunta que eu não vi, né? Vou falar a primeira palavra-chave, então. Ela é facinha, vocês vão lembrar dela. Primeira palavra-chave de hoje é intervenção. Você vai colocar embaixo? Vai? Ok, deixa eu escrever aqui também. Deixa eu falar do outro para você? Te perguntei, você falou que eu não tinha, então. Aí, coloquei a primeira palavra-chave, tá? Estou falando com a Além aqui, mas é uma Além marido. Intervenção é a primeira palavra-chave de hoje. Deixa eu ver se tem dúvida, acho que não. Então, bora lá. O que quer dizer um programa naturalista? Vocês vão escutar isso. Quando vocês estiverem fazendo, por exemplo, algum curso de aba, né, para quem se interessar nessa área, e no modelo Denver também. Naturalista, né, vem de um formato onde a gente vai utilizar o interesse da criança. O que seria isso? Em vez de eu programar a minha sessão, no sentido, né, de colocar lá na minha mesa, por exemplo, hoje ele vai colorir, ele vai encaixar isso aqui para mim, ele vai fazer isso, aquilo. Eu vou no outro ritmo. A criança chega no espaço, à medida que ela vai se interessando por algum, né, algum brinquedo, algum contexto que a gente vai abrindo para a criança ali, seja na escola, seja em casa, eu vou fazendo, eu vou aplicando os meus objetivos, aproveitando o contexto do brincar. Ontem a Maíra deu um exemplo bacana para quem assistiu, né, a live dela. Ela colocou, né, o Rodrigo, o marido dela, sentado no chão com umas peças, né, de madeira. E aí ela foi dar esse exemplo. Ele estava brincando com as pecinhas com a madeira, não necessariamente utilizando o material com a função dele, que a função, né, do material em si era parear, letra inicial com o nome do objeto, mas ele estava fazendo casinhas com aquele material. Então, seria isso, utilizar o que ele está fazendo, que a criança está fazendo, para eu poder trabalhar aqueles objetivos de aprendizagem que eu tenho ali com aquela criança, com o objetivo da minha sessão. Eu quero que ele imita, por exemplo, a partir desse brinquedo, né, desse brincar, dessa forma de brincar que ele escolheu, eu vou fazer todo o meu programa ali junto com essa criança. E aí eu vou explicar como que a gente se aproxima dessa criança, como que a gente respeita esse brincar e esse comando, né, para a gente não ser invasivo também, chegando e tomando lugar ali, como a Maíra coloca, né, entuchar na criança ali aquilo que eu quero que ela faça. Tá? Então, o modelo naturalista, um programa naturalista, ele tem essa base. Eu aproveito aquilo que a criança está fazendo para eu poder trabalhar aquilo que eu preciso. Aí, o que ocorre disso? Qual que é o desafio disso? Você nunca vai saber, né? De antemão, qual que vai ser a escolha que a criança vai fazer, de que modo que ela vai se relacionar com aquele instrumento ou com aquele contexto. Aí eu vou ter que estar em todo momento observando, entendendo o objetivo dessa criança para eu poder conseguir organizar ali, encaixar ali os objetivos da minha sessão. Eu tenho objetivo, meu objetivo é claro, e eu vou aproveitar os momentos dessa criança para eu poder fazer, né, essa aplicação, para eu alcançar esses objetivos. Então, esse modelo, o modelo Denver, tem essa base, né, naturalista, ele vai dividir em duas partes. Brincadeiras no chão com objeto, que é uma das partes do modelo, e rotina social sensorial. Eu vou explicar essas duas vertentes, como que a gente aplica
o modelo de Denver de intervenção dessas duas formas. Tem objetivos diferentes, eu vou explicar, e a gente vai alternando isso. Lembrando que quando eu falo brincadeira no chão com objeto, não necessariamente precisa ser só sentado no chão, tá? Oi, Dilma, boa noite. Ô, Graça, perguntou qual que é o valor do livro. Eu acho que ele não custa barato, não, viu? Deve ser uns R$ 350 esse livro aí. Ele é muito caro. Mas o checklist em si, você consegue comprar por R$ 10, R$ 12 no máximo. Agora, esse que está na capa aí, ó, que está projetado para vocês, ele é bem caro. Bom, então, brincadeiras no chão, vou começar com ele e vou exemplificando. Pode ir no próximo, por favor? Eu vou exemplificar, além de eu explicar, eu vou mostrar eu aplicando, né, algumas dessas partes. Aí eu estou utilizando Eloá, né? Eloá é minha aprendente, tem direito, tá, de imagem. E aí a gente está fazendo esse processo, né? A brincadeira no chão com objeto, qual que é a nossa função? Qual que é a função do aplicador? A gente tem duas coisas, que é tornar parceiro de jogo e cumprir demandas. Então, o que é importante? Para a gente brincar com uma criança que tem TEA, não é simplesmente a gente chegar e, que gracinha, perguntar nome, entregar as coisas e tentar fazer essa interação do mesmo jeito que a gente faz com uma criança típica. É muito comum a gente escutar, mas ele não gosta de nada, brinquedo nenhum que eu mostro para ele, ele quer. Eu pergunto o nome dele, ele não responde, eu chamo, ele não olha para mim. Não tem jeito de brincar com uma criança dessa, não. E é nesse sentido que a gente precisa entender, né? Como que o modelo Denver nos ajuda nesse aproximar da criança. O que que traz, né? O que que ela vem explicando aí nesse material? Existem dois passos que a gente segue com essa criança. Primeiro, a gente torna parceiro de jogo e depois a gente pede qualquer coisa. Quando eu falo cumprir demanda, a gente fazer um pedido para a criança para ela executar algo para a gente dentro do objetivo. Por exemplo, eu quero que ela imita colocar um lápis num copo, por exemplo. Eu quero que ela faça esse movimento aqui. Quando eu peço para ela fazer isso a gente já chama de uma demanda, tá? E dentro do Brincadeiras no Chão, dentro dessa linha do Denver, a gente, antes de pedir qualquer coisa, a gente tem que ganhar a confiança dessa criança. E esse é um desafio, a gente tem que estar muito atento, com muito cuidado, porque a gente pede muita coisa sem nem perceber. Olha, pega, qual que é o seu nome? Ei, tudo isso que você está fazendo, você está demandando de uma resposta social da criança. Se eu falo, olha, o que você está pedindo para ela fazer? Para ela olhar alguma coisa. Pega, você está pedindo para ela pegar alguma coisa. Então, nesse primeiro contato com a criança, a gente vai tornar parceiro de jogo. Eu não vou pedir nada de demanda. É proibido dar demanda nesse início, tá? Então, essa primeira parte, né, que é o desafiador. Por quê? Porque às vezes você consegue ganhar um pouco de atenção dessa criança por um tempo, tornar até parceiro de jogo, e aí ela muda de brinquedo. Isso acontece com muita frequência. Quando ela muda de brinquedo, você começa tudo de novo, né? Ao tornar parceiro de jogo dessa criança para depois cumprir, pedir as demandas ali, tá? Deixa eu ver se tem mais. A Dianane chegou aí. Bem-vinda, Dianane. Agora eu vou focar em qual que é o passo a passo, o que o modelo Denver de intervenção nos orienta para tornar parceiro de jogo. O que a gente pode fazer para tornar parceiro de jogo essa criança, tá? Nessas duas fotos, eu coloquei dois momentos com crianças diferentes, onde a gente estava fazendo esse processo, né? Que é tornar parceiro de jogo. Então, criei todo um ambiente, aí é importante demais a gente estar atento a esse ambiente, por quê? Ele não pode ter estímulos demais, a gente tem que tomar cuidado, eu vou falar disso um pouco adiante também, com a proximidade, como que a gente vai se posicionar diante dessa criança, e ao mesmo tempo, de que maneira que a gente, né, não vai interferir, não vai incomodar com essa presença. Tem que ser, né, um posicionamento que ela seja capaz de olhar nos meus olhos, de ver o meu rosto, ter essa possibilidade, mas ao mesmo tempo não pode ser incômoda para ela, tá? Então, aqui, ó, brincar com a criança com TEA. Qual que é a dica, né, que o modelo David de intervenção nos dá? Na outra, nessas duas fotos primeiro, a primeira é o Samuel, vocês vão ver que eu tenho mais uma acompanhante ali. É a mãe está comigo, eu estava fazendo o processo para ela poder executar em casa, e aí eu estava buscando ali, né, fazendo uma imitação de algo que ele estava fazendo, estava de frente para ele, e a mãe me acompanhando para ela entender como que se dá esse processo. Isso no modelo Denver é muito comum da gente fazer.
da gente fazer essa orientação para a família, de fazer junto para que ela consiga perceber, né, quais que são as estratégias, de que modo ela pode executar aquilo também em casa. Já nesse segundo aí, eu estou com a Luana, a gente está escrevendo. E aí, o posicionamento correto do Denver, eu teria que ficar de frente para ela, para qualquer outro brinquedo. Na escrita não tem jeito, porque senão o meu traçado fica invertido para ela, tá? Mas, em tese, se for qualquer outro brinquedo, nosso posicionamento correto é sempre de frente para a criança, e não do lado, como eu estou do lado aí da Luana. Aí era uma questão de escrita. O hiperfoco da Luana é a escrita, né? É as letras do alfabeto. Então, basicamente, eu aproveitava esse hiperfoco que ela tinha para eu poder fazer as outras intervenções que eu precisava. Do imitado, seguir algum comando, eu fazia com ela a partir disso, tá? Agora a dica, né? Que é a grande dúvida: como que a gente dá conta de fazer isso? Como que a gente torna-se parceiro de jogo de uma criança com TEA? Deixa eu ver aqui. Ah, sim, algo já saiu, tá? Eu até escrevi a primeira palavra-chave aí, é intervenção, tá bom? Acho que é a Lucilene, né, que perguntou. Aqui, né, qual que é a primeira parte aí desse tornar parceiro de jogo? Primeiro, eu tenho que identificar o verdadeiro objetivo da criança. Isso é desafiador para a gente. Por quê? Porque, como a gente sabe a função dos materiais, a função dos brinquedos, a gente parte do pressuposto que a criança tem que fazer aquilo que é convencional, aquilo que a gente espera que ela faça com determinado brinquedo. Então, se ela está lá brincando, por exemplo, tem blocos, né, de empilhar. O bloco é para empilhar. Mas o que que aquela criança está fazendo? Ela está pegando o bloco, né, um dos blocos, e está batendo nele. Então, o objetivo daquela criança é bater no bloco, fazer o barulhinho no bloco. Qual que é a primeira tendência da gente? Não, não é assim que brinca. É assim, e começar a ensinar ele a empilhar. Esse processo, quando a gente interfere nesse brincar, quando a gente ensina ou leva algo que eu quero para a criança, eu estou literalmente dando uma demanda e impedindo ali, né, que ela brinque da forma com que ela escolheu. O que que a gente vê no modelo Denver mudando essa lógica? É literalmente prestar atenção. Ah, então ele está batendo no bloco, entendi. Consegui captar ali o que que ele está fazendo com aquele brinquedo. Depois, o que que eu faço logo em seguida, na hora que eu percebo o que que ele está fazendo? Eu vou ajustar o meu posicionamento. E aí, ajustar o posicionamento é de frente da criança. Teve um período, gente, que a gente escutou muito isso. Muitos cursos de formação, inclusive, falava isso, que todo comando que você dava para autista tinha que ser de trás, porque ele não gosta de olhar para a gente, ele não gosta de ouvir esse comando. Não faz sentido isso. O posicionamento que ele precisa aprender com o outro, com a imitação, prestando atenção nesse outro. E essa que é a nossa função. Então, a gente vai ficar de frente para ele, mantendo o que a gente chama, né, o que as autoras do modelo Denver chamam de distância confortável. Existe um metro que eu vou medir lá e vou falar, a distância confortável é 30 centímetros, meio metro. Não, a distância confortável depende de cada criança. Exemplo, se eu voltar lá naquela foto, volta para mim naquela da Eloá, por favor, aquela primeira lá no brinquedos no chão. Uma antes dessa, por favor. Mais uma. Esse aí. A distância confortável da Eloá é aquela que eu estou ali. Eu estou de frente para ela, então ajustei meu posicionamento, estou de frente para a Eloá, e eu mantive uma distância que não é incômoda para ela. Ok, essa distância ela me atende, porque ela consegue, né, ficar numa altura que ela consegue me enxergar, porque se eu ficar longe demais também, ela não consegue nem prestar atenção em mim. Então, eu tenho que ficar numa distância que seja confortável para ela, mas que também me permita interagir com ela, tá? Então, quando a gente fala de manter uma distância confortável, é nesse sentido, eu vou ter que sondar a criança para ver qual que é a distância que ela fica confortável. Qual que é a estratégia? Testando. Incomodei, ela encolheu, encostou, virou as costas, empurrou, eu chego um pouquinho para trás. Fez a mesma coisa, eu chego, mas um pouquinho para trás. E eu vou fazendo todo esse processo, tá? De descobrir mesmo qual que é a distância confortável que aquela criança vai se sentir bem e interagir comigo, tá? Outra questão importantíssima, isso aí a gente vê às vezes muita falha nos consultórios, né? Que é a ideia de colocar muito brinquedo. Uma das primeiras coisas que eu fiz errado, eu chegava e colocava aquele arsenal de brinquedo que eu pensava assim, se ele não gostar de uma opção, ele tem outra.
Quando a gente coloca muita opção, a tendência da criança se perder ou se agitar por um cérebro que já é hiperexcitado, com aquele tanto de coisa, é muito maior. Então, o que que a gente faz? Geralmente, a gente coloca, né? Eu tinha uma mesa, colocava as opções que eu tinha lá para utilizar na mesa, 2, 3 opções, deixava que a criança caminhasse pela sala, escolhia aquilo que ela queria. Se ela não dava conta de escolher ou se ela não localizava, eu mostrava os dois, deixava ela pegar o que ela queria. Se não funcionasse de jeito nenhum, eu deixava, né? Escolhia um dos dois por minha conta e deixava lá no tapete, tá? E aí essa criança, ela vai escolher determinado brinquedo. Vamos pensar que tinham dois, ela escolheu um. Se ela engajou com o brinquedo, o que que eu faço? Eu elimino os outros que ali estão. Como que a gente elimina? Tem hora que é simples, é pegar e colocar nas costas ou colocar dentro do lugar onde você consiga, né? Sem sair, sem tirar a foco de atenção da criança, descartar aquilo, para ela ficar exatamente com aquilo que ela está utilizando, para não correr o risco de você custar engajar com ela e ela mudar de brinquedo. Então a gente faz, elimina a competição, mantém ali uma distância confortável que é específica para cada criança. O nosso posicionamento é sempre de frente. Uma outra dica, eu não viro a criança. Vão pensar que eu estou de frente aqui, igual eu estou para vocês agora. Aí a criança vira. Eu não vou lá pegar a criança e voltar para a posição que eu quero. Eu que movimento. Então, é a gente que vai movimentar e não a criança. Então, se ela virou para lá, eu tenho que levantar, mudar minha posição, de novo de frente para ela. Levantou, virou de lado, virou para outro lado, eu faço o mesmo processo. Então, a gente não pega a criança e vira, tá? A gente vai ajustar esse posicionamento, é nós, né, os terapeutas, o pai, o professor, ou quem estiver fazendo esse processo de brincar com essa criança, é que muda. Então, tem sessão que você levanta 70 vezes, né? Toda vez que ela muda de posição, a gente gira e faz essa mudança também, sempre ajustando o nosso posicionamento, tá? Tá tranquilo, gente? Tá dando para acompanhar aí? Deixa eu ver se o povo perguntou alguma coisa. Pode perguntar aí à vontade, tá? Beleza. Bom, eliminar a competição, então, é retirar o excesso de estímulo. Ela escolheu alguma coisa? Pode ser qualquer coisa. Tem hora que você põe um brinquedo lindo, ela escolhe a caixa dele. Tem problema não. Escolheu a caixa, eu elimino o brinquedo. Então, eu sempre deixo na mão da criança, né, o foco, aquilo que ela está manuseando. O restante, eu vou eliminando essa competição, tá? E aí, o que que a gente faz no processo de interação com essa criança? A gente não vai tentar mudar o que ela está fazendo, muito pelo contrário, a gente vai tentar, nós, enquanto terapeutas, pai, professores, que vamos nos ajustar para o estilo de brincar dela. Então, vamos pensar naquele exemplo do bloco, ela estava batendo no bloco. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, bate, bate, vai narrar o que ela está fazendo. Então, se ela está batendo, eu vou narrar. E aí, esse narrar é perigoso também. Imagina eu o tanto que eu falo. A primeira tendência da gente é: ah, que gracinha, você está narrando, que bonitinho, você está batendo, que bacana o bloco. Você falou 70 palavras. Ele nem sabe o que você está falando. Então, a gente foca sempre na regra do mais um. Como que funciona isso? A criança não fala, ela não é verbal. Então, eu vou narrar com uma única palavra. Se ela estiver batendo o bloco, por exemplo, eu vou escolher uma palavra que narre, que expresse aquilo que ela está fazendo. Então, vamos pensar que ela está batendo o bloco. Eu vou falar, bate, bate, bloco, bate. Então, eu vou narrar com uma única palavra, por vez. Eu posso mudar essa palavra ao longo da interação. Ora pode ser bate quando ela estiver batendo, hora que ela estiver com o bloco na mão, eu vou falar bloco, tá? Então, eu vou narrar com uma única palavra. Para o diálogo não ficar aquele vazião, né? Porque imagina, ela tá lá brincando, você só pode falar uma palavra. Bate, bate, bloco. Ia ficar um vazião aí, né, no meio dessa fala. Aí a gente faz alguns sons vocais lúdicos. Por exemplo, ela tá batendo, eu vou fazendo bate, toque, toque, toque. E vou fazendo vários sons vocais lúdicos encaixando no meio aí, né, dessas palavras. Por que que a gente faz esse som vocal lúdico? Porque a gente chama a atenção da criança para a gente. Toda vez que eu faço esse movimento, eu faço, né, esse barulhinho, ela vai olhar. A tendência dela olhar é muito maior do que se a gente tivesse lá, faz isso, pega isso, olha, né? Então eu vou simplesmente narrar.
E do mesmo modo, né, que eu estou narrando, eu vou tentar imitar a criança. Então, se tem bloco lá e ela está batendo, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o bloco e vou bater. E vou continuar narrando. Bate, bate, faço sons vocais lúdicos, né? Ploque, ploque, aquilo que vocês acharem, né? Que tem a ver com a intervenção que está sendo feita. E vou fazer a imitação. Dentro desse processo, eu não estou pedindo nada, não dei demanda nenhuma. O que eu fiz? Sentei, me ajustei, mantive uma distância que não vai incomodar essa criança, eliminei toda e qualquer competição que ela tenha para distrair. Estou narrando com o princípio do mais um. Se ela não fala, eu vou falar uma palavra. Se ela fala uma palavra, eu vou falar duas. Se ela já fala duas palavras, eu vou falar três, tá? E vou imitar. E aí, ao longo desse processo, já que ela está batendo, eu vou tentar ser útil para ela. Por exemplo, ela está batendo lá e o bloco caiu. Aí eu pego o bloco e entrego o bloco. Então, eu vou ser útil para aquela criança. Então, como que eu vou me aproximar dela? Em vez de ser mandando, pedindo, né, dando ordens, eu vou literalmente seguir a liderança da criança. Seguir a liderança da criança é perceber o que ela está fazendo, com qual função, e fazer todo esse passo a passo. Ajustar, manter essa distância confortável, organizar essa questão da competição, retirar, vou narrar, vou imitar e vou oferecendo ajuda, tá? Na próxima tela, eu coloquei um exemplo da Eloá. A Eloá estava fazendo, ela adora esse brinquedo, a Dilma está aí, a Dilma me acompanha, né, nas sessões da Eloá. Ela adora esse jogo desses ursinhos, esse material, na verdade. E aí, o que ela estava fazendo? Ela estava enfileirando os ursinhos. Então, do mesmo jeito que ela estava enfileirando, eu fiz o mesmo processo. Percebe aí, estava de frente para ela, a distância aí, né, confortável para Eloá. Além da distância confortável, eu estava ali ajudando, entregando os ursinhos para ela colocar na fila. Então, eu vim, fiz a imitação, esses ursos que estão mais próximos de mim, é o que eu estou imitando ela fazer. Ela começou a fazer no cantinho dela e eu comecei imitando do outro lado. Então, eu fui imitando, fui falando urso, ela já é verbal, né? Ela fala frases, então fui narrando aí com 3, 4 palavras e fui fazendo esse processo ali, né, de ajudá-la a organizar. Então, ela já ia me pedindo amarelo, aí eu já entregava o amarelo. Caía algum, eu levantava. Então, eu fiz esse processo, né, de ser parceira de jogo dela mesma. Coloquei aí, que, né, de novo, que nessa etapa, o educador, quem está ali, né, fazendo essa interação com a criança, não pode dar demanda. Pega, segura, faz fila, me entrega. Nada disso a gente pede, nenhum pedido. A gente está ali para imitar, para seguir o comando da criança e para, né, servir de apoio ali para ela, tá? Se a criança mudar de brinquedo, a gente retoma todo o processo de novo. Então, vamos pensar que a Eloá, eu estava com duas opções aí, não sei se vocês perceberam. Esse jogo, dentro desse material, nem é um jogo, é um material. Dentro desse material vem aqueles copinhos que estavam do lado, lá no fundinho aí, da Eloá, o colorido. Vem os ursinhos, e aí, nesse momento, ela estava brincando com os ursos. Então, o que eu fiz? Eliminei a competição. Então, de frente para a Eloá, só tem os ursos. O copo está lá atrás, está lá no cantinho. Quando fala de eliminar a competição, não necessariamente é guardar o brinquedo, levantar, guardar o brinquedo. É tirar do campo de visão, tá? Então, aí é uma representação clássica do retirar ali, eliminar a competição, que poderia ser o copo, que poderia ser o senhor cabeça de batata que estava lá no cantinho. De frente para ela só tem os ursos, tá? Na próxima tela, depois, né, que eu tornei parceiro de jogo, é que a gente vai pedir algumas coisas. Aí é nesse momento que a gente tem que ficar atento. Primeiro eu ganho a criança e depois eu vou fazendo algumas variações e alguns ajustes pedindo a demanda, tá? Deixa eu só ver, gente, se vocês perguntaram alguma coisa, que eu esqueci de olhar. Deixa eu ver. A Renata colocou, né, que o grau mais leve é perceptível. Será perceptível o quê? Perdi. Depois você me coloca para mim aí, Renata, para eu entender direito. Mas aqui, gente, a gente consegue. Vocês devem estar pensando assim, mas tem menino que não interessa por brinquedo nenhum. Não precisa ser o brinquedo em si.
Se a criança gosta, por exemplo, de uma corda, ela está brincando com uma corda, ou se ela está com a panela da mãe dela, ou se ela chegou lá na clínica, tem tudo, mas ela gostou da cadeira. Tem uma com o Samuel aqui na cadeira que eu vou mostrar para vocês. Ela está brincando com a cadeira, pode ser a cadeira, tá? Não necessariamente tem que ser o brinquedo funcional para gente. Qualquer material, por isso que é naturalista. Então, ali a Eloá gosta daqueles ursinhos. Eu estou utilizando o ursinho que ela escolhe. Mas se ela tivesse escolhido a mesa, meu chinelo, sapato, a cortina, independente do que ela utilizar, eu vou fazer a adaptação, eu vou fazer essa interação com ela por meio do que ela escolher ali, que ela elencar como algo importante e interessante para ela, tá? Beleza, fiz o trabalho, tornei parceiro de jogo. À medida que eu me torno parceiro de jogo, que eu já ganhei a confiança da criança, ela já me permitiu trocar alguma coisa com ela, aí sim eu venho com a demanda. Demanda é sinônimo de pedido, tudo que eu pedi para a criança. E aí a gente tem que tomar cuidado, por isso que o checklist David é importante, porque ele vai mostrando para a gente o que a gente pode pedir. Por exemplo, demandas motoras são mais fáceis de executar do que demandas orofacial, de fazer careta, que dá tchau. Então, primeiro eu trabalho demandas motoras, depois a gente vai caminhando de acordo com a demanda. Mas vamos pensar que o que eu quero que ela imite, que ela consiga imitar uma demanda motora. Exemplo, eu estou lá com a Eloá, com aqueles, né, aquele encaixe lá ela estava enfileirando, e eu quero fazer algo diferente, eu quero dar uma demanda diferente para ela me imitar. E aí, o que eu posso fazer com aqueles ursinhos? Não sei se a Lu está aí. A Lu pegou umas fotos muito bacanas. Acho que a Lu não está aí hoje, não. No dia que ela foi me acompanhar nesse atendimento da Eloá, a gente brincou com esse mesmo instrumento, a gente fez várias variações. Eu dei um monte de demanda diferente para ela e ela conseguiu ir seguindo. E aí, o que é importante da demanda? Demanda, por exemplo, ela estava enfileirando. Aí eu quero que, além de enfileirar, ela coloque, por exemplo, em rodinha. Eu vou tentar fazer uma rodinha com aquele urso. Ou vou tentar colocar aquele urso dentro do copo por cor, por exemplo, né? E aí, toda vez que eu peço uma variação ou que eu dou uma demanda, aí a gente sai daquele tornar parceiro de jogo, já ganhei a confiança e vou dar uma demanda. Só que a demanda ela é perigosa. Por quê? Porque a gente fala que tem, né, 3 áreas preocupantes dessa demanda, que é a criança gosta de fazer aquilo que ela gosta, ela quer, né? Então, por exemplo, é o que a gente vai chamar de zona de conforto. A Eloá fica a sessão inteira só enfileirando aqueles bonequinhos lá, ela está na zona de conforto dela. Se eu deixar ela a sessão inteira assim, ela vai ficar a sessão inteira fazendo isso até ela cansar e querer ir embora. Só que isso gera aprendizagem para Eloá? Não gera. Se eu deixar ela quieta lá, só enfileirando o ursinho, eu não vou conseguir dar as minhas demandas para ela e ela não vai conseguir evoluir no seu aprendizado. Por isso que a gente precisa pedir as coisas. É muito comum, às vezes, para a mãe não incomodar a criança, falar: nossa, se eu pedir isso, ele chora. Tem que ser só do jeito que ele quer. Não tem aprendizado. Se eu entregar um celular para uma criança, por exemplo, que ela gosta de ficar no celular e ela ficar o dia inteirinho no celular, ela não vai aprender. Por isso que a gente tem que tirar essa criança da zona de conforto e levar essa criança para a zona de estimulação. Mas isso a gente faz muito devagarzinho. Eu não posso pegar toda a fila que a Eloá fez lá, bagunça tudo e enfia no copo. O que vai acontecer se eu fizer isso? Ela vai arrumar um escanto, vai chorar, vai desregular. Vai chegar numa zona que eu não quero, que é a zona de desregulação, que é quando a gente perde a criança. Então, eu tenho que sempre caminhar entre aquilo que ela quer fazer e uma pequena variação do que ela está fazendo. Então, eu vou lá e faço o que ela quer, encaixo uma variação. Ela fez um pouquinho, eu volto. Deixa ela fazer o que ela estava fazendo. Beleza, está estabilizada, eu encaixo uma variação. Fez a variação, começou ali, cumpriu aquela demanda, eu volto de novo para a zona de conforto. Então, a gente fica caminhando essas duas zonas. Deixa ela fazer um pouquinho do que ela quer, encaixa uma demanda. Volto para o que ela estava fazendo, deixo fazer mais um pouquinho, encaixa outra demanda. Então, a gente vai fazendo esse processo muito no conta-gotas. Porque se a gente for, né, com muita sede ao pote, a gente alcança uma zona que depois a gente perde a criança. Aí você tem que fazer todo o processo de novo, tem que esperar ela se acalmar, fazer toda essa linha novamente, tá? Então, dentro do na hora que você for pedir demandas, lembre sempre disso.
Zona de conforto é onde ela quer ficar. Se eu deixar ela lá, ela não aprende. Eu tenho que sair com ela um pouquinho, com uma pequena variação, depois eu volto. Uma pequena variação, depois eu volto, tá? A gente vai mediando isso para não chegar nessa zona complicada que é a zona de desregulação. Essa zona de desregulação é quando a gente perde a criança, quando ela entra em crise, quando ela joga lá e não quer mais brincar, né? Ela literalmente está fugindo de algo que você está pedindo, tá? Segunda palavra? Deixa eu falar ela agora. Deixa eu ver se tem dúvida e eu já falo a segunda. Vocês estão tão caladinhos, com medo de vocês não estarem entendendo. Pode perguntar. Bom, a segunda palavra-chave de hoje é Denver. Segunda palavra-chave de hoje, Denver. Vou colocar aqui, ó. Segunda palavra, Denver. O Renata, você perguntou, né, se um grau mais leve do TEA é perceptível por qualquer pessoa. Depende. É igual a gente falou, né, das questões das características do TEA. Tem déficit na comunicação, na interação social, comportamento repetitivo e estereotipado. Mas não necessariamente a gente vai ver a olho nu, assim, depende, né, do comprometimento, né, de como que se ela é funcional ou não, da quantidade de terapia que ela recebe ou não, então varia muito, tá? A Helena está falando, né, que uma característica predominante em crianças com TEA é a preferência por alguns objetos. É a questão que a gente chama de hiperfoco, né? Tive um aluno autista que gostava de catálogo de telefone. Isso acontece muito, Helena, né? Essa questão do hiperfoco é uma escolha, né? Uma seleção por alguns objetos. A Eloá, por exemplo, que é a que eu estava mostrando, se eu deixar todo dia, ela usa só os ursos. Então, ela chega, ela já vai, ela me associa a esses ursos. Então, eu tenho que fazer algumas variações com ela ao longo da sessão para eu conseguir encaixar outras coisas que não essa questão dos ursos. Então, geralmente, eu torno parceira de jogo dela pelos ursos, ganhei a confiança ali, me tornei parceira de jogo, aí eu já começo a dar demandas incluindo outras coisas, porque senão acontece isso mesmo, né? Então, o hiperfoco, se a gente souber usar, ajuda. Mas tem a parte limitadora também, que senão você fica só ali, né? Tem coisa que você não vai conseguir fazer com catálogo de telefone, você vai precisar de ampliar. Mas eu posso pegar esse catálogo e pôr no carrinho de mão, pedir para empurrar. Eu posso pegar esse catálogo, né? Colocar, encaixar coisas dentro dele, pedir para ele fazer igual. Então, eu consigo pensar em estratégias a partir disso. Mas em dados momentos a gente precisa mesmo desvincular, tá? A primeira coisa, né, que a gente tem que dar, a primeira tendência que a gente acha que tem que fazer é tomar aquilo, né, porque está atrapalhando. E a ideia é bem o contrário, tentar pensar no que você pode fazer para utilizar aquilo que é de perfoque e é de interesse para poder incluir as demandas, tá? Agora eu vou falar um pouco dessa demanda. Gente, essa demanda é muito importante. Isso no lidar com os filhos, com os nossos aprendentes na clínica, né, com, enfim, de um modo geral. Na hora da demanda, a gente faz aquele processo que eu falei, né? Primeiro a gente imita, torna parceiro de jogo, depois a gente introduz uma pequena variação naquela atividade. A hora que ela fez que ela cumpriu aquela demanda, a gente elogia ou dá um reforço, a gente aprendeu sobre reforço, né, com a Isa, e aí a gente volta para o que ela estava fazendo. Então, se a Eloá estava enfileirando os bonequinhos, ela enfileirou, e eu queria que ela pulasse com o bonequinho, que ela fizesse pluft, pluft. Aí eu pedi para ela, aí eu fiz, falei, agora é a sua vez, pluft, pluft. Ela fez, muito bem, deixa ela continuar lá fazendo a filinha dela de novo. E aí eu vou alternando. Deixa ela fazer a fila, brinco de pular. Deixa ela fazer a fila, brinco de pular. Então, eu vou fazendo esse alternado entre zona de conforto, zona de estimulação. Faço um pouquinho de demanda, volto para a zona de conforto. Faço um pouquinho de demanda, volto para a zona de conforto, tá? Isso é importante. Eu coloquei umas fotos na próxima tela, muda para mim, para vocês entenderem essas variações, porque às vezes falando em variação, acho que é uma coisa muito mirabolante, né? Olha que legal. Aí eu tenho, ó, a Eloá estava fazendo a fila, depois, né, eu peguei esqueci como é que chama isso, bloco de empilhar, né? Isso que chama não, mas vai ficar sem. Alguns desses para fazer torre, aí eu trouxe, o que que eu fui fazendo? Eu fui colocando a torre, o ursinho, cobria. Colocava um ursinho, cobria, colocava um ursinho, cobria. Então, eu colocava dentro de cada parte ali, eu tentava encaixar o ursinho dela. Então, o que que eu fazia? Deixava ela brincar de enfileirar, ela enfileirava um pouquinho, eu pedia ela para colocar na torre. Aí depois ela cansava, voltava de novo ali para poder enfileirar.
cansava, voltava de novo para a torre. Então, eu fui fazendo esse processo, tá? E aí tem coisas, tem variações que ela aceita bem. Por exemplo, depois ela parou totalmente de enfileirar e que foi colocando para mim em cima, né, dos copinhos. O que eu estava fazendo, a nova variação, a nova demanda que eu dei, ela conseguiu cumprir. Então, ela conseguiu me imitar, que era o objetivo da minha sessão, né, que ela imitasse, que quebrar também essa rotina, essa inflexibilidade cognitiva, e ela foi colocando para mim. Depois, ela gosta muito de cantar. E aí eu ia cantando, eu atirei o pau no gato e ia fazendo rodinhas com o mesmo material, que eram os ursinhos. Aí eu fazia rodinha e eu ia cantando determinada parte, né, da música, eu parava, falava, tirei o pau no gá, deixava ela completar. E aí eu ia fazendo esse processo. Então, além disso, eu fui trabalhando uma habilidade de fala, que era de completar uma sequência de fala, né? Aí depois ela estava fazendo filinhas pequenininhas, aí eu fiz uma grande fila longa. Então ela ia me dando, ela estava me entregando, eu ia colocando. E depois, na última, aí, ela estava colocando, separando por cores no copo. Então, o mesmo recurso, o mesmo instrumento, eu fiz várias variações. E a partir dessas variações, tanto do uso, eu pedi várias demandas ali para ela colocar, para ela cantar, pedi, né, para ela me ajudar a me entregar determinado ursinho para eu fazer essa fila. Eu falava, me dá um amarelo, ela me entregava o amarelo. Então, quer dizer, segmento de comando de um passo. Então, vários objetivos que eu tinha para minha sessão, com esse brinquedo que ela escolheu, que eu segui a liderança e fui encaixando algumas demandas, eu consegui trabalhar com ela, tá? Na próxima, isso é preocupante, né? Isso a gente tem que ter cuidado. Invista nas variações, só que a gente tem que saber quando parar. Esse dia, deixa eu ver se a Lu Cardoso está aí. Ver se ela vai lembrar dessa atividade. Não sei se ela está. Acho que ela não está, não. A Lu, ela estava filmando para mim esse dia. Então foi muito engraçado, que aí ela estava em determinado momento acompanhando, ela falou, nossa, mas que bacana, ela conseguiu fazer vários. Aí chegou nesse final, onde a gente estava colocando, aí ela faz um sonzinho, que é assim, esse é o ponto de parada da Eloá. Na hora que ela está quase na zona de regulação, aí ela faz um barulhinho assim. Esse é quase um xingamento, tipo, tô quase apelando. Então eu já sei exatamente quando parar com ela. Então aí eu vou pensar em outra estrutura, eu vou às vezes levantar ou deixar ela levantar. Então eu vou sair desse lugar para que ela consiga ali, né, regular de novo. Na hora que ela engaja com outro brinquedo, eu faço o mesmo processo. E às vezes não, às vezes é só ali com o brinquedo, né? Levantou, ela cansou, ela quer ir lá fora, que ela chama, né? A gente faz um piquenique na grama. Aí às vezes quando ela cansa aqui, ela faz esse barulho e fala piquenique. Fala, você quer fazer piquenique, então vão lá fazer o piquenique. Então, ela já cumpriu essas demandas, eu saio para poder fazer o piquenique. Então, é importante demais a gente estar atento ao nosso aprendente, a quem está com a gente ali. Filho, né? Dependendo do aluno, deu esse indicativo, incomodou, já viu que está quase desregulando, e cada um vai demonstrar isso de um jeito. Tem uns que vai dar fazer as estereotipias, tem outros que vão gritar. Então, a gente tem que ficar muito atento a essa criança para a gente saber quando parar. Variação é legal, é interessante. Quanto mais variações eu faço, mais legal é na demanda, mas eu tenho que também saber o limite de parada. E não tem um limite regra para todos, tá? Pode ir no próximo. Aí vocês devem estar pensando assim. Tem perguntas? Espera aí. Deixa eu voltar. Perdi aqui. Os objetos parecem ser como prolongamento do corpo, por isso era preciso saber negociar. Sim. E aí, quando a Helena fala dessa questão de prolongamento do corpo, acontece muito com o aparelho celular. A criança fica tão viciada, né? Até a Adriana está perguntando aí se eu já usei algum recurso tecnológico já. Com a Eloá não funciona muito, mas com o Samuel funciona demais. Vou contar isso daqui a pouquinho, viu, Adriana? E às vezes usa tanto o celular, mas não usa o celular como recurso de aprendizagem. Utiliza o celular porque, primeiro, tem um estímulo visual, principalmente ali, né? Para quem tem está muito ligado nessa questão sensorial, é interessante, e é algo que ele não tem que conviver com o outro. Então, a proximidade do outro, a demanda do outro é incômoda. A gente tem que fazer isso devagarzinho, né? Indo e vindo. E aí, o que que acontece? O celular é um refúgio, aí parece de verdade que é uma extensão do corpo. Uma das próximas telas que eu vou mostrar vai aparecer o Samuel. E aí ele faz exatamente isso.
ele fica viciado, é como se fosse parte do corpo dele o celular. Então, é uma luta para ele chegar lá na clínica com esse celular, sem o celular. E também eu não posso, a criança lá fora me esperando, eu apareço e tomo o celular. Por quê? Ele vai entender que eu vou ser uma punição, um reforço negativo para ele. Lembra que a gente aprendeu isso com a Isa? Ele quer o celular, eu tomo e peço ele para entrar, ele já associa a entrada na clínica, a entrada na terapia como algo desagradável. Então, já tinha que combinar com a mãe dela tirar o celular mais cedo, levá-lo lá, né, sem esse aparelho para eu dar conta. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso mesmo. Assim, a Naira falou sobre a questão dos alimentos, né? E isso é muito, muito bacana. Isso tem muito a ver com a questão sensorial que a Elisa falou, né? E aí tem muitos que fazem seleção por cor, gosta de coisa amarela. Aí brinca de coisa amarela, come só coisas amarelas. Isso é muito comum. Então, se a gente identifica, a gente consegue fazer alguns ajustes. Tem muita mãe que colore, utiliza, né, aquele coloral para poder colocar o arroz no tom que a criança come. É uma questão sensorial, é possível de ser trabalhada, né, junto com a questão da terapia ocupacional, mas é algo recorrente mesmo. Deixa eu ver. Ah, que bacana. A Lu falou que tá aí, só que ela tá utilizando o do Rubens. Eu estava contando aqui, Lu, que você assistiu esse terapia com Eloá. Deixa eu ver. Já usei, viu, Adriana, esse recurso da tecnologia. Como o Samuel, eu utilizo principalmente para fazer imitação de algumas coisas, para poder fazer construções ou alguns aparatos ali com a música, imitação a partir de alguma música, interação com esse processo, tá? A Adriana tem vários recursos, inclusive ela trabalhou um bacana demais com um aluno autista, muito bacana. Esse modelo Denver eu posso trabalhar só com criança autista? Não necessariamente, tá, gente? Embora ele seja pensado para criança autista, a base é muito funcional. A base é, de fato, a gente trabalhar com a criança o comando, segmento de comando. Eu vou falar, explicar mais sobre a demanda, é algo que a gente deveria cumprir com qualquer que seja a criança. Na realidade, quando a gente pensa, porque a criança com TEA, ela tem mais, por causa da questão da flexibilidade cognitiva, a gente precisa de intervir muito forte nisso, né? Agora, as demais a gente pode trabalhar tranquilo. Não, a lógica do Denver não é uma lógica que é específica só, né, para criança com TEA. Beleza, acho que eu respondi tudo. Deixa eu só ir para essa parte da demanda, que essa é fundamental. Eu aposto que vocês devem estar pensando assim: ah, mas quem diz que eu mando ele fazer as coisas, ele faz? Não é assim? Quem conhece criança com TEA, quem já trabalhou com criança com TEA, sabe disso. Deu uma demanda, o que ele faz? Corre. Deu uma demanda, o que ele faz? Chora, morde, bate, né? Mesmo a gente fazendo tudo lindamente. Tornando parceiro de jogo, a hora que você começa a fazer uma demanda, ele, né, rema ali mal. Então, o que é importante? Fazer o passo a passo certinho, tornar parceiro de jogo, fazer aquela parte toda bonitinha, tomar aquele cuidado, né, da gente vir tanto para a zona de conforto quanto zona de estimulação, caminhar nessa linha, mas algo né, demanda, ela é muito importante. Se eu dei uma demanda, a criança precisa cumprir. Por isso que a gente tem que tomar cuidado de não pedir algo que a criança não consiga fazer. Se eu seguir o checklist do modelo Denver, eu consigo entender o que está pedindo. Se é uma demanda motora, é uma demanda motora. Eu sei que ele consegue fazer aquilo ali para aquela faixa etária. Pedir algo para ele, ele tem que cumprir. Eu não posso deixar a criança tampar o ouvido, a criança sair correndo. Ah, o que eu faço para ele cumprir? Aí a regra é demanda dada, demanda cumprida. Aqui está o Samuel, essa foto também é da Lu, a Lu que tirou para mim. O que eu estava trabalhando com o Samuel? Eu estava trabalhando com o Samuel sentar, ele não sentava em cadeira nem por reza. Então, eu comecei a trabalhar o sentar. Aí ele ficava na cadeira por um tempo. A gente brincava, 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 e eu embutia uma demanda, que é o sentar. Aí eu vinha pedir ele para sentar. Ele só encostava a bunda e levantava. Servia. Depois, ele sentava, eu colocava a mão no colo e falava só um pouquinho. E contava. 1, 2, 3, pode levantar. E aí, nessa fase que ele está aí, ele está sentado, bonitinho já, e ele estava segurando, pegando, né, alguma coisa na mesa. E eu acho que era até um giz. Aí ele já ia com a mãozinha na mesa para pegar. Então, como que eu fui trabalhando essas demandas? Por meio do brincar, por meio dessas atividades, eu ia embutindo, né, o que eu precisava, que era o sentar,
Eu falei, sentou, ele tinha que sentar. E aí, como que eu fazia ele sentar? Eu encostava, né, na perninha e colocava para sentar, mesmo que fosse pouquinho tempo. Levantava, aí sentava só um pouquinho. Depois eu mantinha ele um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, até ele dar conta de sentar. Mesmo se chorar. Isso aí a gente precisa entender. A gente não quer que desregula. Mas se eu dei uma demanda e se o choro é uma forma de correr da minha demanda, ele tem que executar essa demanda. Falei, senta, Samuel, é sentar. Aí eu falo, senta, aí eu coloco a perninha, né? Coloco a mão na perna, coloco ele sentado, seguro um pouquinho até levantar, até ele chegar nesse ponto aí. Para isso, a gente utiliza alguns suportes. Suporte de demanda é o tanto que a gente vai ajudar para aquela criança cumprir aquela demanda. Dei uma demanda, tem que cumprir. E quais que são os suportes que a gente utiliza para ele cumprir aquela demanda? Então, a gente utiliza primeiro o suporte, que é o verbal, né? Que eu vou dizer para ele, senta, Samuel. Ele fingiu que nem escutou. Aí eu vou de novo, mostro a cadeira. Senta, Samuel, aqui. Nem olhou, saiu lá. Aí eu vou lá, pego e sento. Sentou, muito bem, deixa eu levantar. Então eu fiz 3 suportes diferentes. Primeiro, verbal, falei, ele não sentou. Eu mostrei, apontei para a cadeira, ele não sentou. E aí o suporte que a gente chama de físico é sentar a criança e falar: "Ah, muito bem, sentou e solta", tá? Nesse aí que eu estou segurando a mão dele, era para ele pegar o giz. Então, ele pegava o giz para mim. Aí eu falava, pega o giz. Aí ele não, antes de apontar, pega o giz, não pegava. Mostrava, pega o giz, não pegou. Pegava a mão dele, pegava o giz e levava até onde eu queria e falava, ah, muito bem, pegou o giz. Então, esses processos, né, de suporte da demanda, ele é muito importante. Não pode pedir uma demanda excessiva para aquilo que ele dá conta, então tem que ser coerente com o objetivo que você está desenvolvendo. Pediu, tem que cumprir. Seja chorando, rolando para o chão, deitado, tampando o ouvido, não interessa o que ele fizer, ele cumpre a demanda. Tá? E a gente chama isso de suporte físico. Isso não é segurar, não é amarrar, não é nada disso. É pegar a mão e executar. Por isso que quando a criança está nessa fase, geralmente os movimentos são motores. Colocar em alguma coisa, pegar alguma coisa, tirar, tá? Na próxima tela, eu exemplifiquei esse suporte, tá? Que é o suporte verbal, é quando a gente pede verbalmente, a gente não aponta e só pede para fazer igual. Eu faço alguma coisa, por exemplo, encaixando no pote, né? Estou lá encaixando, colocando lápis no pote. Aí eu vou falar, coloca, coloca, e falo com ele, coloca, e espero. Não falou, eu falo, coloca, coloca aqui. Não fez, eu pego a mãozinha dele, pego o que é para colocar e coloco aqui. Fala, ah, muito bem, colocou. Então, eu faço esse processo. O parcial, ele fica entre o gestual e o físico. Porque o que, que acontece com esse parcial? Esse é muito legal. O Samuel mesmo faz isso. Na hora que eu falo, senta, Samuel, agora ele já vai, no comando verbal ele senta. Quando ele não sentava, eu falava, senta, Samuel, nada. Eu falava, senta, senta aqui. E eu ia com a mão nele para sentar, ele corria e sentava. Então, eu fiz o suporte parcial, que eu fui, mas nem cheguei a encostar, ele sentou. Isso ocorre por quê? Porque ele não gosta que senta ele, né? É algo que ele não agrada. Então, se eu vou com a mão, ele sabe que eu vou sentar. Ele não tem escapatório, ou ele senta ou ele senta. Então, ele senta por si só, porque senão ele sabe que eu vou encostar. Então, esses suportes a gente vai fazendo, né, com demandas motoras. É o suporte verbal pedindo, suporte gestual apontando, mostrando, e o suporte parcial, que é quando a gente acostuma tanto a ir, e às vezes nem é necessário, só de encostar na mão ele já faz. Ou só de fazer o movimento ele já cumpre. E o suporte físico é quando a gente pega a mãozinha da criança e executa o movimento. Isso aqui é suporte para demanda motora, que tem jeito de você fazer. Por isso que demanda, por exemplo, fonoarticulatória não tem jeito, tem jeito de você pegar a língua da criança e fazer, né? Então, por isso que ela imita movimento motor primeiro, para depois ela imitar esses movimentos de fala, tá? Além desses, deixa eu ver aí. A Adriana está contando que ela utilizou aí o recurso da robótica. A Adriana faz um trabalho lindo sobre isso. Ano que vem, Adriana, você vai vir contar um pouco sobre isso. A alimentação interfere no comportamento? Não necessariamente interfere, mas a alimentação é algo que tem uma seletividade mesmo, que tem uma questão de dificuldade, né, que dificulta mesmo. E se a gente fizer uma aproximação com a alimentação da criança, por exemplo, ela não quer comer, ela não come banana, aí você vai
pegar a banana e enfiar na boca, obrigar a comer. Isso aí gera um comportamento inadequado. A gente não faz introdução de alimentos dessa forma, a gente faz com aproximação. Primeiro olha, primeiro aceita tocar lá de longe, primeiro aceita sentir o cheiro, encostar na boca para depois comer. Então tem todo um passo a passo aí, tá? Então pode gerar comportamento inadequado por causa de um tratamento inadequado da gente com relação à alimentação. Mas não necessariamente está relacionado com o comportamento, tá? Aí sim, viu, Helena, essa questão, né, de ter um acompanhante é muito importante, sabe? A qualificação desse acompanhante, dele entender um pouco disso, porque ele ajuda muito o professor, ele ajuda muito a criança, porque o foco ali é a criança, né? Então, em determinados momentos ela vai estar na sala, em determinados momentos ela vai estar lá fora, e aí, se ela consegue compreender esse processo, ela consegue ajudar muito. Tem que ter mesmo uma boa sintonia aí, né, Helena? Bom, e aí, gente, vem na próxima tela a rotina social sensorial. Eu falei lá atrás dos brinquedos, né, da demanda, dessa parte que a gente vai fazer. E tem uma segunda linha do Denver que trabalha com rotina social sensorial. Qual que é o objetivo? O objetivo dessa parte do tratamento é levar a criança a ter experiências agradáveis com quem está com esse dia. A Lu vai lembrar também, né, Lu? A Lu que tirou essa foto aí, ela até filmou para mim. Que vai envolver experiências em que aquela criança vai sentir prazer em estar com o outro. Então, qual que é o objetivo de uma rotina social sensorial? Fazer a criança rir, literalmente. Aí vocês falam, não, gente, mas é tão simples fazer uma criança rir, uma criança com TEA, não. Na interação com o outro, não. Então, a gente faz essas rotinas, trabalha com essa rotina no sentido, né, de levar a criança a se sentir bem com essa interação. Então, pode ser cavalinho, pode ser cócega, pode ser apertar a criança com a almofada. Essa cadeira, não sei se está dando para ver que tem uma cadeira aí do meu lado. O Samuel, depois que aprendeu a sentar, ele gostava demais de sentar nessa cadeira e eu girar. Então, a rotina social sensorial é quando a criança encontra na gente algo atrativo, algo agradável para fazer. E aí, sem a gente, ela não consegue fazer cócega nela mesma, ela não consegue brincar de cavalinho com ela mesma. Então, ela vê a função do outro com essa atribuição que é do sentir bem, que é do sentir feliz, tá? Então, esse que é o objetivo. Aí, o Samuel estava colocando ele na perna e fazendo tipo cavalinho. Foi um dia assim que ele ficou lá todo felizinho, e ria e brincou um tempão. E aí a gente vai fazendo um passo a passo com essa rotina, puxando alguns objetivos que a gente tem. Como assim? Na próxima tela eu coloquei. A gente começa, por exemplo, brincando de cavalinho. Ele gostou, ok. Então eu vou brincar de cavalinho, então eu vou balançando, upa, upa, upa. Parei e faço de novo. Brinco, brinco, falo, parei. Depois eu vou naquela parte boa, bem no alto. A hora que eu vou no alto, eu paro. Espero ele fazer qualquer movimento que me indique que ele quer que eu continue brincando. Pode ser um movimento com o corpo, pode fazer um movimento do som, ou pode fazer, né? O Samuel, a hora que eu parava, ele fazia, né? O balançado cavalinho. Então, eu espero ele fazer isso. Por que que a gente faz esse momento? Para ter interação, porque senão eu vou ser só um instrumento de ficar balançando o Samuel. E isso não ajuda, né? Para ter interação, ele tem que também me mostrar que quer que eu continue. Então, a gente sempre faz. Repito aquele jogo sensorial que pode ser o cavalinho, a cosquinha, o apertar com a almofada, jogar para cima, dependendo do contexto. Eu faço mais uma vez. Da terceira vez, eu faço o que vou fazer e paro, e espero ele me mostrar com o corpo, com a expressão, aí eu tenho que estar atenta, né? Ou com algum som que ele quer que eu continue. Fez, aí eu jogo de novo, termino essa parte sensorial. Então, essa parte da rotina social sensorial, ela é difícil da gente alcançar com os meninos. Precisa de ter atenção, precisa ter uma boa interação com a família. De repente a família fala, não, é bacana, né? Ele gosta de brincar de cavalinho, ele gosta de brincar disso, daquilo. Então a gente já vai fazendo dentro da linha que o pai, né, que a mãe já trouxe como uma característica. Embora muitas vezes a criança faz comigo e não gosta de fazer em casa, ou faz alguma coisa em casa e não gosta, né, de quando eu faço. Então a gente tem que encontrar essa pegada aí com a criança, tá? A ecoterapia também é muito indicada, viu, gente, para questões aí para crianças com TEA. Deixa eu ver mais. Tornar parceiro de jogo e dar demanda é tudo na mesma sessão? Sim. Lá no modelo Denver fala que a gente deve levar, em média, 4, 5 minutos
para tornar parceiro de jogo, e logo depois a gente vai fazendo aquela casadinha, tá? Entre voltar na zona de conforto, deixar ele fazer o que ele quer e incutir uma demanda. E a gente vai fazendo esse alternar durante a sessão. Lembrando que toda vez que ele muda de jogo, eu tenho que voltar a fazer aquele processo de tornar parceiro de jogo, tá? Deixa eu ver mais. A Adriana contou, né, que através da robótica ela trabalhou as 3 fases com a criança, que é o sensorial, perceptivo, interativo e com socialização. Bacana demais. Muito legal. Bom, gente, além, né, dessa rotina sensorial, na próxima tela, muda para mim. Na próxima tela, eu coloquei até onde a gente deve prosseguir com esse jogo. Eu estava brincando com ele de cavalinho. E aí estava muito legal, eu estava fazendo, ele estava gostando, eu estava dando as paradas no lugar certinho, ele estava completando ali com o corpo, pedindo mais, mas chega um ponto que ou a gente está cansado, ou a criança cansou. Então a gente tem que ficar atento nisso. Um dos dois, ou a gente ou a criança perdeu o interesse pela brincadeira, a gente já vai falar: chega de brincar de cavalinho, chega de brincar disso e para. Por quê? Porque a gente não pode correr o risco de tornar a brincadeira desagradável. Foi uma luta para chegar até ali, né? Então a gente precisa. A Dilma vai lembrar, ela estava aí comigo. A Eloá estava brincando comigo, eu coloquei um cone na cabeça, um cone desse de educação física. E aí ela é pequenininha, e eu espirrava, brincando que eu estava espirrando. E aí ele caía, e ela achou isso o máximo. Então ela punha, espirrava, ela punha na Dilma, mandava a Dilma espirrar, ela colocava e fazia tinha, tinha, né? Fazendo o som para eu poder fazer. Então eu fiz, aí chegou um momento que ela já não queria mais. Aí a gente encerra a brincadeira. Parei de espirrar, e aí vai brincar de outra coisa. Tá? Então, isso é importante, essa parada, para não cansar e não tornar desagradável aquilo que deveria ser um marco de relação agradável com a criança, tá? Bom, pode ir. Gente, acho que do Denver era basicamente isso. Claro que é muito mais profundo. Eu sugiro que agora, 8h30, vou tentar encerrar às 20h30 por causa disso, porque tem a Maíra Gaiato agora. Sugiro que vocês assistam, é no canal dela mesmo, tá? Maíra Gaiato. Vou colocar para vocês agora o certificado. Peraí, só um pouquinho, o link do certificado para vocês preencherem. E vou falar a terceira palavra e vou colocar o link, tá? Para vocês darem, para dar tempo de assistir a live dela, que está muito boa, e ela vai falar exatamente sobre essa questão do modelo Denver, com várias sugestões aí. Nesse material que eu disponibilizei para vocês, eu coloquei sugestão de curso, logo em seguida, eu coloquei sugestões de vídeo. Muda para mim, só o pessoal ver qual que é a tela. E depois eu coloquei sugestões de livros sobre esse modelo Denver e sobre, né, o trabalho com crianças com TEA. Para vocês terem mesmo, tá? De referência, tá? Aí no material para vocês baixarem, tá? Vou colocar agora a terceira palavra, que é brincar. Terceira palavra-chave, brincar. Deixa eu colocar aqui. Palavra, brincar. E vou colocar logo em seguida, para vocês, o link do certificado, tá? Para vocês poderem preencher. Aí, já coloquei o link aí para vocês preencherem. Vou encerrar por agora. Primeiro que eu vou ter aula agora e também eu gostaria muito que vocês assistissem lá no canal da Maíra Gaiato a live dela hoje. Vale a pena demais, tá? Vou colocar aí qual que é o nome do canal, por causa do nome dela. Maíra Gaiato. Dá uma olhadinha lá, que ela está com o segundo dia hoje para falar, para tratar do modelo Denver de intervenção, para vocês aprofundarem um pouco mais na temática, tá bom? Deixa eu ver, gente, se tem mais alguma dúvida aqui que eu perdi. Ok. Tô vendo a participação da Grazi aí, gracinha, viu, Grazi? Gracinha. Obrigada aí, Grazi. Pessoal, eu vou deixar o Thiago, vou pedir para o Thiago segurar um pouco o término da live aí da transmissão, para dar tempo de vocês preencherem aí o formulário direitinho, tá? Com certificado. Logo depois eu sugiro que vocês corram lá para o canal da Maíra, assista lá mais um pouquinho, depois a gente vai trocando informação. Amanhã tem live da Digenane, tá, gente? Às 19 horas. Digenane, coloca o nome da live aí para mim, de manhã. Eu não sei como que você definiu o nome, eu sei que é sobre monitoramento, mas eu não sei direito a temática. Aí ela vai agendar aqui no canal, vocês vão receber o lembrete. Não esquece de dar o like aí. Quem chegou novo aí hoje, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Para vocês receberem a. Ai, bacana.
Ativa o sininho aí para vocês receberem as notificações da live da Dianane amanhã, tá? A Lu perguntou assim, ó, a terapeuta pode trabalhar tanto a terapia Denver quanto a aba, ou o ideal é a terapeuta escolher apenas um método? Na verdade, a terapia do modelo Denver, ela já é aba, só que ela é uma aba naturalista com algumas especificações. Então, depende muito de quem você está atendendo. Em determinados momentos, a gente vai utilizar a aba, né, mais pura, né, mais naturalista, e em outros dados momentos você vai trabalhar lá com o modelo Denver. Tá? Então não tem necessariamente, não é uma escolha, na verdade, mas não tem melhor ou pior, não, tem o mais adequado ou não para a situação. Lembrando, né, que a gente trabalha com terapias baseadas no modelo Denver, porque o modelo Denver oficial a gente não tem, não tem essa abertura aqui no Brasil para aplicar em larga escala, senão a gente tem poucos profissionais habilitados nessa área. Gente, beijo para vocês. Até mais. Agora amanhã a Dianane vai estar com vocês e a gente retoma as lives fora de amanhã, no próximo ano, se Deus quiser. Ótimo, ótimo descanso aí para vocês. Lembrando que a minha turma do IPMIC tem aula sábado, hein? Beijo para vocês.